Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 24 de novembro de 2025, declaro aberta a sessão ordinária invocando a proteção de Deus com o versículo bíblico lido pela secretária Cirlei Amália Sossemayer Stracker. Tiago, boa noite a todos. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração. Até aqui, palavras do Senhor. Coloque em discussão a ata número 24 de 2025, da sessão ordinária número 21/2025, realizada em 10 de novembro de 2025. Em votação, a ata número 24 de 2025, da sessão ordinária número 21/2025, realizada em 10 de novembro de 2025. 8 votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Dando continuidade, comunico que a vereadora Júlia Kuhn, PDT, requereu a renúncia dos cargos de segunda secretária da mesa diretora e informo que a eleição para o preenchimento do cargo se realizar na próxima sessão, conforme determina o regimento interno. Continuando, iremos proceder com a eleição para o cargo vago de presidente da mesa diretora, gestão 2025. Declaro suspenso a sessão para que as bancadas possam reunir e representar seu candidato para a vaga.
Dando seguimento à eleição, faremos a leitura dos candidatos apresentados para a vaga da presidente da mesa diretora. Bancada do União Brasil não apresentou. Bancada do MDB não apresentou. Bancada dos Progressistas, Luciano Dremer. Bancada do PDT, Júlia Kuhn. Bancada do PL não apresentou. Declaro suspensa a sessão para que seja confeccionadas as cédulas de votação com os respectivos nomes indicados pelas bancadas.
para que seja realizada a votação através do voto secreto. Faça-se a distribuição das cédulas para a votação. Concluída a votação, convido os representantes de cada bancada para que se juntamente com a primeira secretária, vereadora Cileia Amália Sossmaier Stracker, seja realizada a contagem dos votos. Vereador. Cinco votos. Júlia. Vereador. Finalizada a contagem dos votos, candidata vereadora Júlia, 5 votos. E candidato vereador Luciano, 4 votos obteve. Ficando assim eleito presidente da mesa, diretora pela maioria, a vereadora Júlia Kuhn. Declaro empossada vereadora Júlia Kuhn como presidente da mesa diretora, passando assim a presidência para a mesma possa dar seguimento aos trabalhos desta sessão ordinária.
Leitura dos expedientes recebidos do prefeito municipal. Ofício número 317 de 2025, de autoria do Poder Executivo, respostas aos ofícios número 177 de 2025, ofício número 318... Presidente, eu peço autorização para a secretária poder ler a resposta que consta nesse ofício somente do requerimento 55 de 2025, por gentileza. Requerimento número 55 de 2025, disponibilização de espaço físico adequado ao Conselho Tutelar. Em atenção ao requerimento número 55 de 2025, de autoria do vereador Ederson Rossi Krieger, que trata da necessidade de disponibilização de espaço físico adequado para o funcionamento e atendimento do Conselho Tutelar de Vitor Greff. Pontua-se que a administração municipal reconhece a relevância do trabalho desenvolvido pelo Conselho Tutelar e compreende a importância de oferecer um ambiente que proporcione condições adequadas para o desempenho das atividades e o atendimento à comunidade. Com esse propósito, foi realizada a reunião entre representantes da administração e os conselheiros tutelares, inclusive com a presença de Vossa Senhoria, ocasião em que foi apresentada a proposta de transferência do Conselho para uma sala mais ampla e reservada, localizada junto ao Centro Municipal de Saúde Ivo Otto Schneider, espaço anteriormente utilizado pelos motoristas da Secretaria de Saúde. Esse local seria reformado e adaptado conforme as necessidades específicas do Conselho Tutelar. No entanto, diante de não aceitação da proposta, as adequações foram, por ora, temporariamente suspensas. Ressaltamos, contudo, que a administração permanece à disposição para retomar as tratativas e realizar as melhorias necessárias, considerando que o espaço, após as adaptações, poderá atender de forma satisfatória às suas demandas. Por fim, reitera-se nosso compromisso com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção da infância e da adolescência, colocando-nos à disposição para manter o diálogo e buscar, em conjunto, as melhores soluções possíveis, dentro das possibilidades estruturais e orçamentárias disponíveis. Ofício número 318 de 2025, de autoria do Poder Executivo, respostas aos requerimentos. Ofício número 322 de 2025, de autoria do Poder Executivo, encaminhamento de projeto de lei para apreciação. Ofício número 325 de 2025, de autoria do Poder Executivo, respostas à solicitação de caminhão. Ofício número 330 de 2025, de autoria do Poder Executivo, encaminhamento de projeto de lei para apreciação. Projeto de lei número 64 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o orçamento anual para o exercício financeiro de 2026, lei orçamentária anual e da outras providências. Projeto de lei número 65 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar jardineiro, por período determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Leitura dos expedientes recebidos de diversos. A pasta dos expedientes recebidos de diversos está disponível. Leitura dos expedientes expedidos pelos vereadores. A pasta dos expedientes expedidos pelos vereadores está disponível. Leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores. Requerimento número 63 de 2025, de autoria dos vereadores Serlei Amália Sos Melistac, do PL, e Selmar Derlan, do PL, que requerem à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja encaminhada ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando a reativação das atividades do Caminho das Topearias, Flores e Aromas, com a criação de um novo roteiro turístico, ampliando as oportunidades aos participantes já tradicionais e aos interessados em integrar o projeto, bem como a inclusão de novas propriedades como pontos de visitação. Justificativa. O Caminho das Topearias, Flores e Aromas consolidou-se ao longo dos anos como um dos principais roteiros turísticos municipais do município, proporcionando resultados extremamente positivos, tanto para a promoção do turismo quanto a valorização da paisagismo local. A Praça Tancredo de Almeida Neves, ponto inicial do roteiro, tornou-se referência estadual ao conquistar o título de mais bela praça do estado, desempenhando papel central ao reconhecimento público do projeto. O roteiro contemplava diversas propriedades rurais, que por meio do paisagismo, da organização de jardins, do cultivo de flores, folhagens, plantas medicinais, cascatas e estruturas de convivência, receberam grande visibilidade. Agricultores familiares encontraram no turismo rural uma importante fonte complementar de renda, além de vivenciarem benefícios emocionais proporcionados pelo cuidado com a paisagem. Diante disso, solicita-se a reativação do Caminho das Topearias, Flores e Aromas com a criação de um novo roteiro, oferecendo novas oportunidades tanto aos participantes tradicionais quanto aos interessados em integrar o projeto. Sugere-se ainda a inclusão da propriedade da senhora Ivone Dias Rodrigues como ponto de visitação e oferecimento de café colonial, bem como o Rincão dos Pôneis, na localidade de Posse Miller, valorizando o turismo rural e ampliando as opções de atrativos culturais e recreativos no município. A reativação e a atualização do roteiro representam um importante passo para o fortalecimento do turismo local, para a promoção das propriedades rurais e para o incentivo a iniciativas capazes de gerar renda, visibilidade e desenvolvimento social e econômico. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento número 63, 2025. Com a palavra, a vereadora Serlei. Então, o requerimento já está bem especificado, né, quanto ao pedido. Nosso município tem um grande potencial para o turismo e onde esse Caminho das Topearias, Flores e Aromas, esse roteiro que já existia no nosso município, trazia muitos visitantes para o local, né? Hoje deixa de gerar renda em nosso município e acaba perdendo a oportunidade de desenvolver mais e mostrar as belezas que o nosso município tem, né? Então, acho que seria isso, está bem explicado já o requerimento. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Suzana. Boa noite a todos, a quem nos assiste aqui no plenário e a quem nos assiste em casa pelas redes sociais. Quero contribuir, então, com o requerimento
citar também que fiz parte de um período aí de 4 anos atrás que viu, né, muitas coisas acontecerem aí com esse caminho das topearias. Como cita também na justificativa, foi algo muito bom para o município, né, em divulgação, em trazer turistas, mas tenho que citar e falar novamente da pandemia, que sim, deixou suas sequelas. E aí esse caminho após a pandemia, após nossa gestão, enfrentou muitos desafios e desafios insuperáveis. Primeiro, então, com a pandemia foram suspensas as visitações. Após ela, 2021, 2022, não se tinha procura também, muito menos de excursões, grande público, como se tinha antes, porque não se fazia isso, né? As famílias, enfim, uma ou outra que procuravam, que vinham de caro em sua família, buscar essa visitação, e ainda era feito, mas era difícil dos proprietários se organizarem para 3 pessoas hoje, 5 amanhã. E isso foi se passando assim. E se diminuiu muito, 2023, se diminuiu muito, não se teve esse retorno de procura também. E aí as proprietárias já se desmotivaram, né? Foram também tendo aí outros afazeres e foram se desmotivando. Trago esses detalhes porque fiz parte disso, eu acho importante citar. E agora, também, esse ano, início do ano, tenho conhecimento de que a administração foi atrás dessas proprietárias que ainda tinham, dessas 3 proprietárias que ainda faziam parte. E elas desistiram, não quiseram mais fazer parte, ter essa visitação em suas propriedades, até por manutenção e outras questões particulares de cada uma que não cabe. Então, realmente, não se tinha onde ir visitar se não fosse a praça, a gruta. E a administração também busca outras pessoas que, por vezes, não mostram muito interesse em fazer parte de um roteiro turístico. Quero questionar também a vereadora se os nomes citados, a vereadora e o vereador, se os nomes citados, essas pessoas procuraram vocês para que fosse citado, ou como é que foi? Fico com esse questionamento. Até porque, se é de interesse dessas 2 propriedades, que bom, deveriam também procurar a Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, que é lá que se desenvolve esse trabalho. Com certeza não sabem dessa vontade ou desse anseio aí por participar. Então, devem procurar lá. Ou até, quem sabe, os senhores orientarem essas pessoas de que procurem a administração. Com certeza serão bem recebidos. Outras mais, falo para o público em geral, que outras mais propriedades que tiverem interesse, empreendimentos aí que estão surgindo, procurem a administração. Com certeza será organizado um novo roteiro que só traz benefícios para o município. Então, não tem por que não se trabalhar em cima disso. Com certeza serão bem recebidos pela administração. E eu votarei, então, a favor por isso. Porque penso que sim, é muito importante termos novamente mais atrativo, cada vez mais. Mas sei de todas essas dificuldades aí que se passou nesses últimos anos. Então, seria isso. Obrigada. Com a palavra, vereador Márcio. Boa noite a todos. Eu também sou favorável a que seja feito novamente esse roteiro turístico. E, de repente, que pode ser ido atrás também. No caminho para São Edumbu tem um Flor com Café. É um café colonial no sítio, que está já em funcionamento. De repente, pode-se ir atrás e fazer o convite para que essas pessoas também participem desse roteiro. Claro que já está disponibilizando o café em outra localidade, mas nada impede, como essa já está em funcionamento também, de oferecer que faça parte, né, por fazer parte do mesmo município. Hoje eu sei que tinha já uma visitação lá no Rincão dos Pôneis por parte das crianças. Estavam lá as escolas e é um trabalho muito bem desenvolvido. Que bom, estão sendo visitados.
Então, sou favorável e deixo como sugestão que coloquem, de repente, esse também, o flor com café, logo à frente, aí, em direção a São José do Umbu, que seja procurado e convidado para ver se fazem parte do roteiro também. Meu muito obrigado. Coloco em votação o requerimento número 63, 2025. Aprovado por unanimidade. Unanimidade. Dando continuidade com a sessão, passo agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Vereador Elton. Eu não tenho nenhuma, presidente. Vereadora Suzana. Não tenho nenhum, presidente. Vereador Márcio. Presidente, como eu sou leigo e o nosso regimento então é um pouco vago, eu estou com a dúvida e nós temos os órgãos para tirar nossas dúvidas, as pessoas que têm mais conhecimento. Eu gostaria que fosse encaminhado um ofício para o IGAM perguntando se o momento de tornar público a renúncia do cargo de primeira secretária não seria depois da eleição. Por quê? Durante a tarde, quando eu abri a ordem do dia já estava do jeito que ela está para nós aqui, com a eleição do cargo vago para vice-presidente em primeira, e no momento da leitura foi feito e não aparecia no sistema ali quando eu olhei à tarde. Aí a minha dúvida é que se para tornar público na Câmara não teria que se tornar público depois da eleição do cargo do presidente, porque a ordem do dia já estava montada. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Vereadora Serlei. Tem um pedido, sim. Eu gostaria que fosse enviado um ofício à CCR Via Sul, hoje Motiva Via Sul, pedindo que envie um representante da empresa trazendo o esboço do projeto da duplicação da BR-386, trecho na região de Vitor Greff. Peço que envie o representante para fazer uma audiência pública em nosso município, para traçarmos a necessidade, as demandas dos nossos agricultores, né, perante a duplicação da rodovia, onde certamente já irá impactar muito a vida dos agricultores da região. Então, precisa ser discutido, precisa ser conversado muito do como que vai ser e como que vai ser os acessos. É isso, obrigada. Eu gostaria que fosse encaminhado
um convite, um ofício para a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, para contar com a sua presença, sua participação da primeira cantata de Natal a ser realizada dia 26 de novembro, agora quarta-feira, às 20 horas, com início na Igreja Católica. E que, se fosse possível, que através desse ofício fosse feita uma divulgação, um convite para as famílias nas escolas. Vereador Selmar. Tem um pedido, sim, presidente. Um pedido esse ao Dair. Já foi feito os pedidos aí, o vereador Ivanir já tinha feito um pedido aí para fazer a modificação dos trevos ali por o excesso de velocidade, né? Então, hoje seria um pedido, então, já que foi feito esses pedidos e não foi obtido o êxito, né, nesses pedidos, hoje o pedido seria, então, de uma alternativa de umas lombadas eletrônicas, então, os pardais, né? Nesses dois trevos aí que tem a 223 em nosso município, né? Por vários acidentes, né, nos últimos tempos aí, infelizmente só danos materiais até hoje, né, mas acidentes graves, né? Então, antes que alguém perca a vida aí, que seja, então, se não tem como modificar o trevo, então colocar essas lombadas eletrônicas. Seria uma lombada eletrônica 60 por hora, acho que já solucionaria o problema, né? Então, seria isso, presidenta. Vereador Éder. Boa noite a todos, boa noite que nos assistem no plenário e que assistem nas redes sociais. Tenho sim, gostaria que enviasse um ofício para a Secretaria de Saúde pedindo quais os critérios de agendamento que tem para as pessoas, tanto na tabela social, tanto pelo Comage, tanto pelo SUS. Porque algumas pessoas estão com dificuldades de marcar e fazer esse agendamento e outras não. Então, gostaria de saber qual é que é o critério, né? Então, seria isso, então. Muito obrigado. Vereador Ivanir. Eu gostaria, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu gostaria que fosse enviado um ofício para a direção da Escola Jomac, colocando a dispor aqui a Câmara de Vereadores, talvez na próxima sessão, para vir a diretora ou algum representante da escola divulgar e fazer um chamamento, visto que está programado aqui para o ensino médio, na Escola Jomac, a partir do próximo ano, né, um curso de formação técnica em administração. E eu acho que isso deve ser divulgado, né? Isso é importante. E talvez, se a diretora, alguém queira vir aqui fazer essa divulgação, até porque muitos olham assistem, né, as nossas sessões. E também, ao mesmo tempo, gostaria que fosse utilizado o sistema de comunicação, as mídias, enfim, da Câmara de Vereadores para divulgar também esta inovação, que é importante, porque nós sempre brigamos, né, e entendemos importante utilizar esse espaço, utilizar, enfim, toda a estrutura do ensino público estadual ali para cursos profissionalizantes, e brigamos por isso até, sugerimos isso até para talvez lá no espaço da Marcílio Dias também, mas surgindo essa oportunidade, essa possibilidade agora aqui na Jomac, eu acho que já é um caminho. Mas não é fácil ter público, né? Montar uma turma, né, suficiente para funcionar uma turma dessas aí, que não é com 4, 5 alunos, né? Então nós temos que dar divulgação disso, inclusive talvez para alunos de outros municípios, né, possam vir aqui para participar. Esse seria um pedido. Segundo, também, gostaria que os serviços de informação, de comunicação e de mídia aqui da Câmara de Vereadores auxiliasse na divulgação da audiência pública que está sendo chamada pelo Executivo Municipal, agora para o dia 27 de novembro, agora quinta-feira, às 14 horas, aqui na Câmara de Vereadores, para discutir, para tratar sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico.
Eu acho que é um assunto importante, né? E seria bom que viesse. Eu sei que é convocado também, tem o Conselho Municipal, né, que está sendo convidado para isso, e a comunidade em geral, mas divulgar isso, né, para mais gente participar, dar importância a isso. Eu acho que nós podemos, como Câmara de Vereadores, presidenta, né, também colaborar, né. Eu, particularmente, eu tenho um compromisso às 4 da tarde, uma audiência no Fórum Não Me Toca, mas no início da audiência, com certeza, eu participarei até onde for possível. Muito obrigado. Era isso. Vereador Luciano. Boa noite a todos. Eu tenho pedido, sim, presidente. Eu gostaria de que fosse enviado um ofício ao Executivo Municipal que tratasse ou, né, fosse feito um estudo da possibilidade de aumento do subsídio, da subvenção de incentivo aos produtores de leite, né? Que então foi pago 0,03 centavos por litro, que seja aumentado um pouco mais. Então, que claro que esse aumento fosse estar dentro da LDO para o ano que vem, né? Então, se fosse possível isso, eu gostaria que fosse enviado então esse ofício, que fosse feito então esse estudo para que o município consiga, já que a situação do leite está bem difícil no município, no estado, né, enfim, na região, né, que os produtores de leite precisam realmente um pouco de incentivo nesse sentido. Seria isso aí, presidente. Espaço do pequeno expediente. Aberta as inscrições. Encerrada as inscrições. Tribuna livre. Não havendo ninguém inscrito na tribuna livre, passamos para a ordem do dia. Leitura, discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Executivo ou Legislativo Municipal. Não há nenhum projeto a ser discutido ou votado na ordem do dia. Explicações pessoais. Passamos agora para as explicações pessoais. Abertas as inscrições. Encerradas as inscrições. Com a palavra, vereador Selmar. Eu só queria reforçar o convite, então, para audiência pública, dia 27, agora desse mês, do setor, né, dos produtores de leite, né. A crise, né, bem preocupante. Esse setor aí passa por grandes dificuldades, não só o leite, como várias partes, né, da nossa agricultura aí está passando por momentos difíceis, né? Então, nesse dia, eu acho que é o dia dos produtores, né, se reunir e juntar forças, né, para ver se arruma alguma solução, né, para esse setor, né, que está bem judiado, né? Então, seria isso. Obrigado. Vereador Ivanir. Eu queria apenas, em primeiro lugar, presidente Júlia, desejar a você, colega do PDT, né, ainda que o seu mandato é curto, né, como presidente até o final deste ano, né, mas que tenha um bom trabalho, né, que possa exercer com grandeza a importância que tem esse cargo, né, como outros presidentes também exerceram, né, e me colocar à disposição naquilo que a gente puder colaborar também para que tudo corra bem e que a gente possa mostrar um bom resultado para a nossa comunidade. Então, os parabéns, né, para você. Também quero aqui apenas fazer uma referência que recebemos a resposta a uma solicitação minha pedindo informações quanto ao programa de controle da natalidade, de forma mais simples, o programa de castração de cães e gatos, né?
E sim, eu recebi a resposta do prefeito dizendo que foram 14 os animais que foram, então, castrados, né, dentro desse programa desenvolvido pelo município. Mas não nos veio nada que trate do programa, né? Então, entendo que foram castrações pontuais, né, que não podem fazer parte, né, de um programa, mas sim algumas emergências, algumas situações pontuais assim que surgiram, que ocorreram então essas 14 castrações. Não sei em que período, né, mas se foi só esse ano, já tem nessas 14 tem de outros anos também, porque a gente não tem domínio desse programa, que deveria ser feito um programa maior. A questão de que as próprias agentes de saúde participam na busca de problemas nas suas visitas diárias, beleza, acho até importante, né? Até numa época eu sugeri à Secretaria da Agricultura que as agentes de saúde, ou os agentes de saúde, utilizassem essas visitas para fazer um cadastro, né, dos animais, cães e gatos existentes em cada residência, especialmente no perímetro urbano aqui do nosso município, e avaliasse a situação em que esses animais estão e vendo a situação também de necessidade desse controle de natalidade, né, para que o município pudesse desenvolver um programa de fato, né, fazendo isso de forma adequada, tecnicamente correta, legalmente correta, o que não está acontecendo no momento. Mas não vejo problema em fazer eventuais castrações assim bem justificadas, né? Apoio até inclusive isso, mas não resolve o problema, né? Então é só isso que eu queria comentar, né? E certamente o executivo vai, com o tempo, né, com novos profissionais, né, com outra mentalidade, procurar desenvolver um programa nesse sentido aí, que eu acho que a comunidade espera. É só isso. Muito obrigado. Eu passo a palavra para... Eu passo a presidência ao vice Selmar. Com a palavra, presidenta Juliana. Eu gostaria de deixar um convite aqui a toda a comunidade victorense para vir participar da primeira cantata natalina, que vai acontecer agora quarta-feira, dia 26 de novembro. As entidades que estão organizadas é a Igreja Católica, a Igreja Assembleia de Deus, CTG Galdino Marques, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a Igreja Luterana e a Academia Expressão. Então, terá início às 20 horas, em frente à Igreja Católica, e estará sendo conduzido por um caminhão itinerante, cantando músicas natalinas. Nesse trajeto, haverá paradas, onde terá as apresentações dessas entidades participantes. Pedimos para trazer as velas ou o próprio celular, né, para fazer imagens bonitas com luzes. No final, haverá venda de bebidas, então nos barzinhos, ali aos arredores, vai ser avisado, né, para nós fazer uma bonita interação. Passo a palavra. Passo a palavra à vereadora, presidenta Juliana. Com a palavra, vereador Márcio. Tudo bem, meu boa noite então, novamente. Falar um pouco da ida a Porto Alegre, que foi divulgado nas redes sociais da prefeitura, mas fui procurado para saber um pouco sobre a ERS 142. Então, para explicar um pouco para a população como que está o decorrer do processo, já passou por essa casa, qual foi aprovado, pedindo a concessão, parte da concessão da ERS 142 para o município, para que aquele período, aquele perímetro que fosse concedido ao município, o município teria autonomia fazer algumas modificações, tirar os tachões, não precisaria área de domínio ao lado lá das firmas, o qual possibilitaria, então, um acesso melhor, um loteamento ali. Então, isso tudo vem a facilitar. E o primeiro passo
que foi feito na Câmara foi feito, e o segundo foi nós levar lá esse projeto de lei com as fotos e protocolar. Fizemos o protocolo e damos andamento junto com o secretário, o Pablo, que é o secretário do Juvir Costela, do Dyer. Ele recebeu e ele disse: aqui nós vamos dar sequência. Que bom, isso é um projeto muito importante para o nosso município. Com certeza não é tão ligeiro assim, mas foi se dado o primeiro passo. Então, para o ano que vem, já se aproxima um ano eleitoral, o qual, se não caminhar muito ligeiro lá, se não andar muito ligeiro, de repente para em função do ano eleitoral, para deputados, governadores e presidente, acaba parando. Nós pedimos que fosse dado sequência o quanto antes. Ele disse que a parte dele ia fazer, depende depois da Assembleia Legislativa. Então, vamos torcer que entrasse na Assembleia antes do período eleitoral. Se não entrar, não tem problema. Só vai andar. E quando vê, o município já vai poder fazer nesse perímetro aí grandes investimentos daqui para frente. Seriam a parte do que nós formos fazer. Muito obrigado. Vereadora Serlei. Quero dizer que fiquei muito triste com a fala do meu colega vereador Elton da Rosa na sessão passada, onde se aproveitou de um momento de tristeza e fragilidade da casa, criticando pedidos feitos aqui nessa casa e acrescentando palavras não ditas. Talvez, pelo simples fato de eu ser mulher, o senhor acredita poder pisar, humilhar, se sentir superior. Quero dizer também que sou representante do povo aqui nesta casa, que quando peço informações, fiscalizo e questiono, é para trazer transparência, necessidade e a demanda da comunidade. Nenhuma das solicitações feitas na casa para melhoria ou manutenção, tanto de estradas quanto de outros pedidos, foram feitos de forma vazia. Sempre fui atrás para ver a veracidade da solicitação da população. Não estou aqui para brincar ou para de forma alguma brigar com a administração. E jamais ficarei debochando dos colegas e só criticando pedidos feitos aqui na casa. Muito obrigada. Vereador Ederson. Então, sobre essa justificativa que até a mesma vereadora Suzana pediu para a secretária ler, da justificativa, então, que foi dada pelo executivo da sala do Conselho Tutelar. Quero dizer assim que nós não estamos aqui fazendo uma queda de braço entre os vereadores do Legislativo com o Executivo. Só pedimos, né, que passe às claras para a população mesmo, o fato verídico de tudo que aconteceu. Se foi uma pessoa que falou mesmo que não aceitaria, ou todos os conselheiros, inclusive quando eu estava no âmbito de conselheiro tutelar. Mas assim, vereadora, então assim, eu quero dizer que foi dada essa justificativa, mas não foi dado. Então até agora, então, ainda estamos na estaca zero da sala do Conselho Tutelar. Então pedimos então que o executivo esclareça então que dê essa sala tanto reformada ou quanto nova para esses conselheiros que também estão no âmbito agora até o final do ano. Muito obrigado. Nada mais a ser tratado. Agradeço às pessoas que compõem o plenário e que nos assistem através das redes sociais. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 8 de dezembro de 2025, segunda-feira, às 18h30, na sede do Poder Legislativo.
salvo em casos de convocação extraordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.